acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora, a Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, do dia 29 de março de 2026, estamos juntos. E como durante essa semana, muitos dos nossos ouvintes, muitos ou milhares e milhares de pessoas estão relembrando a última semana que Jesus viveu aqui na Terra. E eu quero aproveitar este momento para falar por que Jesus morreu na cruz. E sendo assim, convido você a prestar atenção nas músicas, em tudo aquilo que falarmos aqui, extraído da Palavra de Deus. E a primeira música é Quando Jesus Estendeu a Sua Mão para Mim. Gerson Rufino canta. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezado, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele eu fui liberto do perigo e do mal, pois estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Agora você vai ouvir Madeiro Lavrado, cordas que recordam com nosso querido irmão Vitor Quevedo. Madeiro Lavrado. Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Entregue a sua vida a Ele e saiba que isso fará toda a diferença aqui nesta terra e muito mais na eternidade.
madeiro fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho cair. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilato, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é neste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. A coroa de espinho em sua fronte sangrar, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Neste momento eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida nesta semana que passou. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero mandar um abraço especial para nossa irmã Venilza e seu esposo em Novo Horizonte, toda a família que nos escuta sempre, que a bênção de Deus seja sobre os queridos irmãos aí de Novo Horizonte. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Canta comigo, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem
vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem. Expressa o seu louvor ao Senhor, levanta sua mão e cante a Ele. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha derramado na cruz do Calvário que nos trouxe salvação. Oh, glória a Jesus. Igreja, põe sua mão assim ao céu e adora o Senhor. Com muita edição, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Cante com alegria. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa Chegou o momento de lermos a Bíblia e nesta manhã eu quero ler em João capítulo 3, versos 16 e Colossenses 2, 13 a 15. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, 13 a 15. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória.
Amém. Que coisa maravilhosa, meu querido irmão, meu querido amigo, a gente saber que Jesus, ele veio fazer uma obra especial aqui nessa terra, por você, por mim, por toda a humanidade. Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. O homem era bom, assim como todas as coisas que Deus fez. Mas influenciado pelo diabo, o homem foi tentado a pecar contra Deus e pecou. E esse pecado afastou o homem de Deus e o condenou à morte. De lá para cá a história se repete a cada criança que nasce. Nós nascemos com uma natureza contaminada pelo pecado e o destino natural dessa natureza é a morte eterna, a separação de Deus por toda a eternidade. Mas Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele intervém na história e decide resgatar o homem, e para isso Ele envia Jesus Cristo, seu único Filho, para sofrer e morrer na cruz e assim pagar pelos nossos pecados, nossos erros, nossas transgressões. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Ele morreu em nosso lugar. E ali na cruz, Jesus foi castigado e sofreu a ira de Deus para que você e eu não precisássemos sofrer. Mas por que Deus resolveu enviar seu Filho para morrer em nosso lugar? Porque Ele decidiu fazer isso com uma humanidade que Ele virou as costas. Enfim, por que Jesus morreu na cruz? O apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler, ele nos explica. Porque havia uma dívida que precisava ser paga. Quando vocês estavam mortos em seus pecados, Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita da dívida. Ou seja, Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, Ele pagou o nosso débito, cancelando a dívida que nós tínhamos para com Deus. A gente sabe que nos tempos bíblicos, quando alguém fosse condenado por um crime, em sua cela na prisão, era exibida uma placa com a relação dos crimes cometidos para que todos soubessem o porquê ele estava ali. Depois de cumprir a sua pena, quando voltava para o convívio com a sociedade, aquela placa não servia mais de instrumento de acusação, mas era exibido como um troféu. Bem no meio estava escrito, totalmente pago. Quando abordado, eles usavam a placa como um documento para provar que havia sido paga a sua dívida com a sociedade. E Jesus, quando Ele deu a sua vida por nós na cruz, lá em João 19:30, Ele falou, está consumado, está terminado, totalmente pago. Então Jesus deu a sua vida por nós e somente Ele é que pode perdoar os nossos pecados, que pode nos dar essa vitória. Por isso que Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. E também o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 5, ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Poderia citar muitos outros versos, mas eu creio que de maneira mais sucinta aqui você pode compreender que Jesus deu a vida por nós porque havia um inimigo que precisava ser derrotado. Em Colossenses 2,15, como eu li, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então Jesus não somente lidou com o pecado na cruz, mas também com Satanás. Ele despojou os principados, as potestades, triunfando sobre os poderes satânicos aqui. Não havia nenhum outro caminho para se derrotar o inimigo que combate contra nós. E é por essa razão que a nossa fé precisa ser colocada unicamente na pessoa de Jesus. Jesus, meu amigo, ele morreu na cruz porque havia uma vida que precisava ser experimentada. Conforme eu li, Deus amou o mundo tanto
que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus não somente lidou com o pecado, com Satanás na cruz, mas o seu sacrifício na cruz possibilitou à raça humana de experimentar uma vida completamente diferente, a vida eterna. Então a morte de Jesus na cruz é a maior demonstração de amor de Deus para com a sua criação. Jesus, ele veio nos salvar. Jesus, ele, em João 10, verso 10, ele fala que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, meu amigo, Jesus não precisava deixar a sua glória, não precisava tornar-se como um de nós. Jesus não precisava sofrer as injustiças que sofreu. Ele não precisava morrer naquela cruz, mas ele decidiu deixar a sua glória, deixar o seu trono e tornar-se um como nós, sofrer as dores deste mundo e morrer na cruz do Calvário por você e por mim, por toda a humanidade. Tudo ele fez porque ele nos ama. E agora, o que ele espera? O que ele espera de cada um de nós? Ele está dizendo: Filho meu, dá-me o teu coração. A gente pode ver isso lá no Velho Testamento, mas certamente no Novo Testamento o que Deus quer de nós é o nosso coração. Se confessarmos os nossos pecados, se com a nossa boca confessarmos os nossos pecados e cremos em Cristo, nós temos a vida eterna. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras. Então abra o seu coração, meu amigo, porque a dívida já foi paga. O inimigo já foi derrotado. E você tem à disposição, através da fé, você pode receber a vida eterna que Jesus está entregando a você e a toda a humanidade. Amém? Amém. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim.
todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, neste momento eu quero te agradecer pela dádiva maior, o teu Filho Jesus Cristo ter vindo a este mundo para nos resgatar, para nos dar a vida eterna, para vencer o diabo e nos dar a vida que o Senhor deseja que todos os homens tenham, a vida eterna. Oramos, ó Deus, para que aqueles que ainda não compreenderam ou que estão titubeando, vacilando sem tomar essa decisão, que neste momento o Teu Espírito Santo os convença que necessitam de Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Sara os enfermos, sara aqueles que estão depressivos, aqueles que estão angustiados e traga paz ao coração dos nossos ouvintes. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa escola bíblica dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Salinas, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.